meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu achei que eu não ia gravar vídeo e cá estou sentada nesse lugarzinho cativo que tá virando quase que uma terapia, né? Eu sento aqui, compartilho com vocês minhas experiências e hoje eu vim conversar mais um pouquinho aqui com vocês de algo que acabou de acontecer, eu acabei de me dar conta de mais uma questão aqui, mais uma vez a vida me mostrando aquilo que eu preciso ver em mim. E eu tô aqui para compartilhar com vocês. Para quem acompanhou lá no Instagram, eu fiz uma live semana passada com a minha terapeuta falando sobre controle, sobre a necessidade que a gente tem de controlar certas coisas, né? Na nossa vida, ao nosso redor, no ambiente que a gente vive, ou no ambiente que a gente trabalha, né? Enfim. E eu falei também um pouco sobre controle num vídeo que eu fiz aqui, um pouco não, falei o vídeo inteiro, né? Sobre ser uma pessoa controladora. Algumas de vocês comentaram, eu tô gostando muito que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, que vocês estão falando também, né, de algumas experiências de vocês, enfim, e tá ajudando os vídeos, né, que eu tô fazendo aqui para vocês. Vocês estão enxergando certas coisas, né, em vocês. Então, essa é a intenção mesmo, é da gente conversar, criar um diálogo aqui, eu compartilhar com vocês umas experiências e vocês às vezes se identificarem, porque isso pode ajudar, né? Eu sempre, quando eu tô em alguma situação, ou às vezes nem sei que eu tô, eu ouço alguma coisa que me abre, sabe? Aquele alerta. E hoje, gente, aconteceu uma coisa aqui que é relacionada a controle, né? Essa questão de controle. Então, para quem não viu a live lá no Instagram, eu falei, e falei aqui no vídeo do YouTube, né, que o meu controle, ele tá muito mais ligado ao cuidado, sabe? Ao querer cuidar do outro, ao querer resolver os problemas do outro, ao realmente, né, tomar as rédeas da vida do outro. E hoje aconteceu uma coisa que me sinalizou algo lá atrás. As nossas questões que a gente traz na nossa vida adulta tem muita referência à nossa infância, a como a gente viveu, como a gente foi criado, todas as coisas que a gente passou, sabe? Nossos traumas, nossas experiências, como foi a nossa vida lá na infância, na adolescência, enfim. E hoje que me deu um start assim, tipo, nossa, eu faço isso hoje porque eu sempre fiz. Foi algo que eu fiz lá na minha infância. E que lá, no caso, na minha infância, eu fiz essa questão de cuidar do outro, né? Nem sei porquê, gente, eu não consigo nem explicar para vocês o porquê. Se foi a situação, as circunstâncias, talvez uma essência minha de realmente de ter essa essência de cuidado com o outro, de ver quando o outro está numa situação ruim, eu ir lá e oferecer a minha ajuda. Só que quando você é criança, você não tem a consciência do que está acontecendo, você simplesmente faz. Por isso que eu acredito que é algo da minha essência mesmo, essa questão do cuidado. É algo que você vê uma pessoa ali e você quer ajudar. Quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente conhece outras pessoas que tiveram outras criações, que passaram por outras experiências e talvez essas pessoas não precisem dos seus cuidados, né? Como lá na infância tinham pessoas que talvez, né, precisavam e eu estive ali para cuidar. E não sei se foi no vídeo passado ou um outro vídeo que eu falei para vocês, que quando a gente trabalha o autoconhecimento, né, quando a gente está nesse processo, eu falei para vocês que é dolorido, sabe? A gente encontra muitas dores pelo meio do caminho, mas são essas dores que vão fazer a gente enxergar, sabe? Da onde que a gente veio, o que que a gente está replicando agora, como que a gente pode melhorar isso, porque a gente está em outra circunstância, a gente não está mais naquela circunstância da nossa infância, né? A gente está convivendo com outras pessoas, não são as mesmas pessoas da nossa infância. Então, numa situação que aconteceu, eu me dei conta disso. E aí eu comecei a chorar, eu fui estender a roupa e falei, cara, depois que eu estender a roupa, eu vou sentar ali e vou gravar um vídeo e vou falar sobre isso. Porque
É a consciência, gente, é a gente estar consciente. Eu tô trabalhando, sabe, o autoconhecimento e estar consciente nas coisas há muito tempo, e isso ajuda, sabe? Quando você tá passando por uma situação que não tá saindo conforme você gostaria que saísse, né, no meu caso aqui, eu começo a questionar, né? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que, né, que não tá saindo do jeito que eu quero? Não tá saindo do jeito que eu quero porque eu tô querendo controlar, porque eu não desapego, né? A minha terapeuta fala muito isso, o controle ele tá muito relacionado ao apego, né? Você tá apegado àquele negócio e você quer controlar aquilo, você quer que as coisas saiam do jeito que você quer. Só que da onde vem isso? Da onde vem isso, né? As coisas que a gente faz quando adulto, gente, não veio do nada. Tem uma raiz, sabe? Tem um começo. E se a gente, sabe, buscar lá na nossa infância, relembrar, tem muitas coisas que eu não lembro da minha infância. Eu trabalho também isso na terapia. Não sei se é algum bloqueio, sabe? Se foi algum trauma que eu sofri muito grande por proteção, a minha cabeça acabou bloqueando, meu cérebro acabou bloqueando isso, porque tem muitas coisas que eu não consigo lembrar. Eu fico às vezes até conversando com o Cezinho, ele lembra de coisas dele bebezinho e tipo, pra mim parece que eu nunca fui bebê, porque eu não consigo me lembrar como foi, sabe? Então, mas algumas coisas são muito fortes pra mim, né? Mas aí maior, né? Um pouco maior, lá pra segunda infância, pra pré-adolescência. E é nesse lugar que eu tinha essa relação de cuidado, né? Eu passei por uma infância, uma pré-adolescência, enfim, com muitos problemas, sabe? Das pessoas que eu convivia. O meu convívio era muito conturbado, era muito tóxico, é, tinha violência, sabe? Violência não contra mim física, tá? Mas violência física no ambiente onde eu morava, violência psicológica, e aí essa psicológica também me afetava, todas me afetavam, óbvio, né? Mas a psicológica, ela me afetava tanto que, olha o que que eu faço hoje. Eu quero continuar fazendo o que eu fazia antes, cuidando, né? Eu tô vendo uma pessoa que tá com um certo problema ali, que eu tô enxergando, né? E, e na minha visão eu preciso fazer alguma coisa ali, eu preciso cuidar, eu preciso resgatar essa pessoa tá em perigo, tá precisando de ajuda. E talvez essa pessoa não precise da minha ajuda, sabe? Talvez ela queira estar ali onde ela tá, fazendo as coisas que ela tá fazendo, talvez ela não precise de mim. E é por isso que eu digo para vocês, como eu falei no outro vídeo, como eu retorno a falar aqui, quando você encontra essas questões, quando você se conhece, quando você se vê ali numa situação e você vê da onde que veio isso, quem você era, para você entender as coisas que você faz hoje, é dolorido. É dolorido, gente, é muito dolorido, mas também é libertador, né? Porque você entende, caramba, eu tô fazendo isso porque eu fazia. Naquela época eu fazia, naquela época eu vivia outra história, eram outras pessoas, era era outra história, né? Agora eu tô num outro momento, eu tô com outras pessoas, eu tô vivendo outras histórias e aquilo que era antigamente não cabe mais aqui, né? Eu também cheguei a falar. Eu acho que foi aqui que eu falei também num outro vídeo, né? Que quando a gente vai entrando nesse processo, a gente deixa muitas coisas, né, para trás. Que eu falei que eu compartilhei um vídeo que a Tassiele Alcolea fez, que ela falando isso, né? Que a gente deixa muitas coisas para trás, muitas coisas no meio do caminho, no meio desse processo, vão embora para novas chegarem. Porque é justamente isso, né, gente? As coisas que vão embora são as coisas que a gente viveu lá atrás e que foram traumáticas, sabe? Que não foram boas pra gente, foram experiências que a gente passou, que foi o que foi, né? É a nossa família, é a nossa raiz, mas foram coisas que nos traumatizaram, que trouxeram questões para a gente cuidar agora adulto, né? Com terapeuta,
com um profissional e que não fazem mais parte, porque novas chegaram, né? A gente construiu a nossa família, a gente conheceu outras pessoas, a gente está vivendo uma outra vida, a gente vira adulto, né? A gente vive uma vida completamente diferente de quando a gente era criança. Muita gente, né? Passou, quantas histórias a gente não ouve, né? Que muita gente passou necessidade quando criança, na sua família de origem, e aí cresceu, né? Virou adulto, conseguiu prosperar, conseguiu melhorar e agora vive uma outra vida, ou até o contrário. São, enfim, são infinitas histórias, né? Mas muitas delas, ou todas, não sei, né, dizer, mas com certeza muitas são diferentes, né? A nossa vivência lá na infância é diferente da nossa vivência como adulto. E quando a gente vive no automático e não trabalha isso, a gente não percebe. A gente só vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo e não vai olhando para essas questões, não vai sofrendo, né? Não vai tratando isso. E eu postei até um vídeo lá no Instagram também falando sobre isso, que dessa questão de quando é só na ação que você sente a dor, né? É você agindo, é você se observando, é você tendo a consciência daquilo que está acontecendo, é tentando enxergar, né? Como que você está fazendo, tentar buscar de onde que veio isso, enfim, é na ação. Você tem que fazer alguma coisa e aí vem a dor, né? Você sente a dor. Se você não fizer nada, deixar, né, a vida me levar, você não vai sentir dor. Realmente vai ter aqueles incômodos, vão ter aqueles incômodos, né? Mas você tá tão no automático que você vai fazendo as coisas e elas vão indo. Enfim, gente, eu achei muito importante compartilhar isso com vocês. Agora eu tô me sentindo até mais aliviada, não só de compartilhar isso, mas aliviada de entender, sabe? Entender o meu processo, entender o porquê que eu faço as coisas, né? Porque a gente faz tudo no automático, né? Quando a gente não tá trabalhando isso, a gente vai fazendo no automático, então a gente realmente não vai percebendo. E só com esse trabalho, com esse processo, com esse autoconhecimento que você vai entendendo as coisas, você vai tomando consciência. E nossa, eu fiz isso, nossa, eu fiz aquilo, nossa, mas por quê? Por que eu tô sofrendo com isso? Porque é um sofrimento, gente. Todas as coisas, principalmente essa. Enfim, eu acho que existem outras questões, mas falando de mim e pelo que eu já ouvi de algumas de vocês aqui, essa questão do controle é uma questão muito sofrida, sabe? Porque a gente. Nada tá sob o nosso controle. É muito difícil você entender isso, sabe? Que as coisas não estão sobre o nosso controle. E assim, às vezes coisas até com a gente consegue controlar algumas coisas. Da gente é muito mais fácil, né? Porque o outro esquece, não tem como. Mas assim, um exemplo bobo. A gente não tem controle quando a gente vai ficar resfriado. Se a gente pega um resfriado. A gente não tem controle sobre isso, sabe? Então, assim, até pra gente fazer as coisas, eu tipo quero fazer exercício. Beleza, eu tenho até como controlar isso, eu tenho como, né, não, eu vou botar essa meta e quero fazer exercício todo dia, não sei o quê. Mas será que a gente faz todo dia mesmo? Tipo, se a gente não tiver uma disciplina, uma determinação forte, vai ter um dia que a gente não vai fazer. Então, assim, nem isso, sabe, a gente controla. E como essa questão do resfriado, né, esse exemplo que eu dei pra vocês. Então imagina o outro, gente. Tem. E assim, você enxergar isso, que você não consegue controlar o outro, sabe? É muito difícil. Quando você enxerga, você até entende que é óbvio, sabe? Cada um tem a sua vivência, cada um tem os seus valores, cada um pensa de um jeito. Então é lógico que você não vai conseguir controlar o outro, mas até você entender isso, aceitar isso, é doloroso, porque tem algumas coisas que você quer mudar, né? Mas quando tá relacionado ao outro, independente de qual outro seja, tá, gente? Se seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na escola, enfim, né, das crianças do seu filho.
É difícil a gente entender isso, enxergar que a gente não tem o controle das coisas, mas é libertador quando a gente entende da onde veio, né? Da onde veio. Porque a minha terapeuta também fala isso. Aquilo que está na sua essência, né? Aquelas coisas que você tem dentro de você, não é que vai acabar. Você vai regular, você vai modular. Ela fala muito sobre isso comigo. Então, assim, você não pode ser uma controladora desesperada, ficar sofrendo aí porque o outro não quer fazer aquilo que você acha melhor, que você quer, entendeu? Atender aquela necessidade ali, que você quer cuidar, que você quer resolver. E eu tava nisso, eu tava nessa piração de ficar, sabe, pensando. Na hora de dormir, gente, era uma hora muito ruim pra mim, porque eu deitava na cama e eu ficava remoendo as coisas que aconteceram no dia. E eu ficava pensando, não, como que eu posso resolver? Como que eu posso fazer? Não, não. Como que você descansa? Como que você dorme assim, gente? Então, assim, graças a Deus, depois que eu resolvi uma questão que foi muito importante pra mim, eu hoje consigo deitar na cama e o sono parece que já vem automaticamente. Eu não consigo mais deitar e ficar enrolando na cama. Que eu ficava, né, no celular mexendo e aí ficava com a cabeça lá. Bli, 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 aquele diálogo lá, né? Fritando. É, hoje eu já consigo deitar e quando eu já deito, eu já venho o sono, eu já, sabe, já me entrego e não fico mais nesse diálogo. Agora eu já tô na fase que eu quero ver a raiz. Eu fico nesse, entendeu? Nesse pensamento de tipo, não, deixa agora eu pensar de onde que veio isso. Vamos agora parar de ficar pensando no presente, no que está acontecendo e como eu vou resolver isso. Não, deixa eu ver de onde que veio isso, né? Porque aí a gente consegue entender e aceitar, ah, isso veio de lá, veio de lá. Veio da onde eu vim, veio de como eu fui criada, veio de outras pessoas que também têm as suas histórias lá, né, no começo. Ah, tá, então é por isso que eu faço isso. Então tudo bem, aceito. Agora eu já entendi porque eu faço isso. E aí você vai, sabe, aceitando e aí sim você muda, né? Eu também vi um vídeo no Instagram falando sobre isso. A aceitação leva à sua mudança, porque você aceita, você consegue compreender o porquê você faz as coisas, da onde que vieram as coisas. E aí é mais fácil de você mudar, né? Ai, é isso, gente. Enfim, ó, 17 minutos falando aqui com vocês. Foi gostoso. Eu senti que eu precisava sentar aqui para poder compartilhar isso. Principalmente que eu descobri essa coisa lá da infância, né? E talvez isso toque em alguém também, não talvez nesse ponto de controle, mas em algum ponto que vocês têm hoje, alguma questão, alguma dificuldade na fase adulta. Pensa um pouco sobre isso. Dá uma olhada lá para trás. Olha para como foi sua infância, o que que você viveu ali que pode ter alguma ligação, alguma conexão com o que você está sentindo, está vivendo agora, né? E, e uma coisa que eu sempre vou falar para vocês, gente, busquem um profissional para poder ajudar vocês nesse caminho, né? Porque não é um caminho fácil e é importante ter alguém, sabe, ali profissional para poder te ajudar, para poder te amparar, para poder não te julgar, né? Para poder dar o acolhimento necessário e dar as ferramentas para você poder seguir esse caminho que vai ser difícil, vai ser dolorido, mas depois vai te dar leveza, vai te dar paz, né? Que eu acho que é isso que a gente sempre quer, sempre busca. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha tocado alguma de vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês se sentirem à vontade de compartilhar alguma experiência, alguma questão que vocês têm, que vocês queiram compartilhar comigo e com outras pessoas que vão ler também os comentários, tá? Sintam sempre à vontade para poder escrever aqui pra gente. E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!